E aliás, você falou isso, Edmundo, e as notas mostram isso também, tá? Ele é a pior nota do SofaScore, por exemplo, é o do Medel, né, na partida de ontem. E aí, ô, Fábio, você acha que São Léo Jardim, a gente já pode chamar ele assim, cara? Porque, vou te falar, foi impressionante a atuação dele ontem, eu acho que foi a melhor do ano. Ele teve uma grande atuação, mas eu acho, a minha avaliação, que os atacantes do Nova Iguaçu, em alguns momentos, tiveram um preciosismo em algumas finalizações. Tem um lance do Carlinhos, por exemplo, que é uma arrancada pelo meio-campo, que o Adson perde a bola, o Maicon, lateral esquerdo, passa pelo Esforça sem nenhum problema, dá no Carlinhos, ele dribla o João Vitor fácil e sai na cara do Léo e tenta cavar. Amigo, desculpa, é para consagrar no Maracanã. Agora, fazer graça contra o Vasco, isso cobra um preço. Teve mais uma outra finalização que o camisa 11, fugiu o nome dele, do Nova Iguaçu, passa pelo Medel com uma facilidade. Iago. Foi o Iago, isso, muito bem lembrado, Ed. E ele dá um drible, aí mete 3 dedos. Assim, eu acho que o Nova Iguaçu desperdiçou uma chance de despachar o Vasco. E o Vasco ficou muito vivo. E tenho certeza que não vai ter uma atuação tão abaixo. Agora, uma semana inteira para trabalhar. Por que não pegar o Medel? Gosta tanto dos 3 zagueiros e tal, mas eu tenho certeza que o Ramon queria um outro volante, que era o Coedjar, que não veio. Por que não faz o seguinte, olha, quando eu tiver a bola, Medel, os zagueiros abrem, João Vitor e Maicon, já barrei o Léo, para ter bola aérea, né? Aí você vem entre os zagueiros. Começou o jogo, sai por ali. Sem a bola, adianta para dar o bote, vem fazer o volante com o esforço. Não fica lá atrás de líbero na sobra, porque ele na sobra não está acontecendo nada, ele está sobrando. Ele está sendo uma peça nula. E aí, como disse o Edmundo, tem uma substituição, não é ele o cara sair. Errou contra o Água Santa ao tirar o João Vitor, na minha avaliação. Ontem não, o Léo também não foi bem. Mas ele não foi bem, o Medel não foi bem, o Zé Gabriel foi horroroso. Para mim, o pior em campo, para mim, foi o Zé Gabriel. É que o Medel foi mais tempo. Né? Ele ficou até o final, ele acabou impactando mais. O Puma parece estar fazendo um favor pro Vasco. Não é possível, cara, não é possível. Puma, falei isso ontem, cara. Ele entra em campo e fala assim, vocês querem que eu jogue, né? Eu vou entrar em campo, hein? Meu irmão, desculpa. O cara tá no Maracanã lotado, 61 mil apaixonados para empurrar o time, joga um tempo inteiro, com aquela vontade, como diz o Pascoal, né, aquela tiriça. Não pode, cara. Numa boa. Aí, no ruim, botava o Rojas plantado na direita, já que o Puma não vai mesmo, então deixa ele plantado ali, que vai ter muito mais disposição para marcar, ou bota o Rojas de volante. Cara, tem que dar uma sacudida nesse time. Nas peças que tem na mão. Não adianta, eu queria o Coedjar, eu queria o fulano. Não tem. É para domingo, é esse time que tem. Empurra o Medel para volante, tira ele de líbero, esquece esse negócio. Quando abre o jogo, vai começar aquela bolinha ali saindo de pé em pé ali do Léo Jardim. Aí vem o Medel fazer ali um falso terceiro zagueiro, como é o André no Fluminense. Né? Aí sai para o lado e tal, e adianta. Vai marcar na frente. Mas aí não tem mais o físico para dar o bote, para ser um volante. Mas não pode ser um volante único. O esforço tem que ajudar ele. Porque o Galdames marca pouco. O Galdames é aquele aramezinho liso, dá uma cercada e tal, mas não pega. Ele é mais do meio para frente. Faz muita falta o Paulinho, claro que faz. Né? Seria uma trinca ali, você botar um esforço, Galdames, Paulinho e Payet. Acho, aí a gente pode discutir daqui a pouco. O Payet muito aberto, ele pode jogar um pouquinho por dentro também. Acho um desperdício o Payet sempre, ou 90% do tempo, ele é aberto pela esquerda. Você pode aproveitar um pouco mais. E ontem o Cleiton, que para mim não estreou mal, mas embrulhou ali, embaralhou com o Verratti, que se perdeu. A gente não teve velocidade, dependeu de uma jogada individual ou não, uma arrancada, um chute e tal, mas e o Verratti? O nosso homem-gol, que nos últimos 5 jogos tinha feito 6 gols. Ele não apareceu. E quase foi expulso ontem também, está perdendo a cabeça, vai estar muito pilhado, gente. Calma, uma semana para descansar. É o Nova Iguaçu. Não é o Manchester City, é o Nova Iguaçu. E eu também achei muito pilhado nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos seguidos com briga, expulsão, etc, né? E aí, concorda com o Fábio, Edmundo? Essa pilha do Vasco tá acontecendo, cara. Os jogadores estão entrando mais nervosos. A gente estava falando tão bem da parte psicológica do Vasco nos últimos tempos aí, etc. Inclusive em clássicos, né? E aí, em 2 jogos decisivos,
contra equipes de menor expressão, aí perde um pouco a linha, até o Payet se cedeu um pouco ali, né? Eu vejo um pouquinho diferente, para falar a verdade. Eu acho que o Nova Iguaçu, enquanto jogou, amassou o Vasco. Aí fez 1-0 e começou a dar chutão e cometer faltas em sequência e irritar o jogo. E tentar irritar os jogadores do Vasco. E os jogadores do Vasco entraram na pilha porque o resultado era péssimo para o Vasco. Não achei que isso partiu do Vasco porque o Vasco estava perdendo. Aí o Vasco fez o gol, o Nova Iguaçu trocou um monte de jogadores ali, voltou a jogar e até criou outras 2 boas oportunidades que, na ocasião, o Léo Jardim salvou. Faz parte de uma semifinal de Campeonato Carioca, esse nervosismo. Gostei muito da atuação do árbitro, que foi discreto, né? Agora, o Nova Iguaçu está na dele. Se você for falar de orçamento, não chega aos pés. Se for falar de calendário, o Vasco tem um calendário, o Nova Iguaçu não tem. Enfim, a gente tem de estrutura, de torcida, de camisa, enfim, todas essas coisas. Então, é o Vasco quem não pode, o Vasco que não pode entrar nesse jogo. O Vasco tem que ter a calma, a tranquilidade e jogar o jogo. As triangulações, quem fez foi o Nova Iguaçu. Chute, bola na trave, defesas do goleiro, teve um momento lá que a gente falou na narração, tinha 15 finalizações do Nova Iguaçu e 7 do Vasco. E eu não estou nem falando de finalizações certeiras, não, porque teve um chute do Zé Gabriel que parou lá na arquibancada do Maracanã. Eu acho que faz parte, num jogo de futebol, acertos e erros. Mas o Vasco errou demais nesses últimos 2 jogos, contra o Água Santa e contra o Nova Iguaçu. Contra o Água Santa conseguiu a sua classificação e contra o Nova Iguaçu conseguiu um empate que deixou o Vasco vivo. Mas essa semana tem que ser uma semana de muito, muito, muito trabalho, de puxão de orelha, para melhorar. Porque eu vou te falar, hein, Fábio, se classificar para a final do Campeonato Carioca na Bacia das Almas também, e depois ir para a final contra o Flamengo e tomar um sacode, sei lá. Não sei se a torcida do Vasco merece mais essa decepção. Com certeza não merece, Ed. Mas, assim, não sei se vocês concordam. Contra os grandes, o próprio Ed tinha falado isso no início, é uma outra postura. Hoje eu estava até fazendo a live com o Thiago Leifert, e ele falava assim, cara, o Vasco é igual o São Paulo. Quando vai enfrentar os pequenos, se enrola. Aí, se vai enfrentar os grandes, ele cresce. Então veste a camisa do grande no pequeno e visualiza isso. Porque, porra, não pode o Vasco ter jogado tão bem contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, ter ganho 2 dos 3 jogos. Um árbitro não deixou, que foi com o Fluminense. O outro foi o Carolino, que não deixou a gente ganhar, que foi contra o Flamengo. E contra o Botafogo a gente ganhou de 4-2. E jogar tão mal contra os pequenos, ou seja, quando há disparidade para o Vasco ser o superior, ele não consegue ser. Eu não consigo entender isso. Então o Vasco precisa corrigir, essa semana é fundamental para ter moral, para ir para a final com moral, né? Aquela coisa de passar, passamos 1-0 suado, bola na trave e tal, porque ontem o Nova Iguaçu amassou o Vasco.